Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus nosso Pai, Jesus Mestre e Amigo, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estudar um pouco mais da doutrina espírita. Que a nossa irmã que vai fazer uso da palavra seja bem intuída e traga o esclarecimento para cada um de nós e que nós possamos, ao sair daqui, colocar em prática o amar os vossos inimigos. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Sueli. Vamos lá. Uma boa noite a todos. Vamos enfrentar aí um assunto, né? Ali é Evangelho segundo o Espiritismo. S quis uma companhia, se repetiu e eu não vi na hora e veio. Mas é um S só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Eu achei tão bonitinho esse quadrinho, porque eu gosto muito de interpretar não só o que vejo, quanto o que leio, né? E a carinha dessa ovelhinha, né? Tá linda. E a cara da raposinha tá assustadíssima. Não sei se tá dando para vocês verem. A carinha, olha a cara da raposinha, como é que ela está assustada com a atitude da ovelhinha. A ovelhinha toda bonitinha, de perninha cruzada, felizinha. Olha a carinha simpática e feliz que ela tá, com uma florzinha, e o miolo da flor é um coração. Quando eu vi esse quadrinho, eu falei, gente, que coisa mais fofinha, né? E ele diz muito, muito, só pela imagem ele diz muito, porque ela, a ovelhinha, ela tá feliz fazendo isso. Ela não está fazendo isso obrigada, ela não está fazendo isso porque falaram que ela tem que amar o inimigo. Ela está fazendo porque ela está feliz, ela quer fazer, ela está tão cheia de graça, né? E aí com aquela florzinha ali, e desarmou a raposa. E o que a gente aprende na doutrina espírita? A gente aprende que a gente desarma o inimigo quando a gente dá a outra face. A gente aprende isso. E foi exatamente, a raposa está tão assustada, né? Lobo, raposa, acho que é lobo, né? No caso, acho que é um lobinho. Está tão assustado ali que ele não está acreditando que ele está na frente de uma ovelhinha e não pode fazer nada, né? Ele não pode fazer nada. Não pode fazer por quê? Porque ele não tem clima, não tem nem clima, ele está desarmado, né? No início eu chamei de raposa, mas é um lobinho, então realmente ele está desarmado. Esse quadrinho para mim disse tudo que a palestra quer dizer, que o amor desarma o ódio. Então, é isso que é a nossa temática, né? É isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente olha, o Wagner ainda falou, eu também, quando comecei a observar, eu falei assim, gente, se já está difícil amar o amigo, que dirá amar o inimigo, né? Mas, vocês vão ver que quando a gente ama o inimigo, não é a ele que a gente está amando, é a si mesmo. Vocês vão ver aqui. Tá tudo aí grifadinho, porque esta mensagem ela contém a língua portuguesa foi usada, tão bem usada aqui
né? Ela foi uma excelente tradução, mas não inventaram, porque ela é uma tradução bem assim, fiel ao que está escrito em hebraico mesmo. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Tá dando um barulhinho. Amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Olha, primeiro, a gente já começa aqui. Tendes ouvido o que foi dito. Quem disse? Né? Porque Jesus, isso aqui foram palavras de Jesus quando veio para cá, né? Quem foi que disse então? Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Foi Moisés. Foi Moisés, com a primeira revelação de Deus aos homens. Foi Moisés nos 10 mandamentos. A gente tem que observar realmente a força do verbo, do tempo verbal, a força da palavra, para a gente poder entender direitinho e não ficar aí só fazendo a própria interpretação, porque às vezes a gente erra muito, né? Principalmente que as interpretações que a gente dá são muito voltadas para as nossas querências, né? Para as nossas conveniências. Então aqui nós temos: amarás ao teu próximo e aborrecerás. É um imperativo. É um imperativo aí. Mas os 10 mandamentos, eles também estão no imperativo. Mas aqui eu tô doida. Aqui é o futuro é o futuro. Nos 10 mandamentos vem no imperativo negativo. Não cobiçarás, não adulterarás. Então é um imperativo negativo. Por quê? Porque tem muita força o imperativo. O imperativo é a ordem. A gente, quando usa o imperativo, a gente está usando para dar ordem. E aquela que a gente quer que seja cumprida mesmo. Então aqui nós temos o futuro: amarás, eu amarei, tu amarás o teu próximo e tu aborrecerás também o teu próximo. Mas isso foi Moisés, foi lá para trás. A gente tem a ideia de que foi Moisés que criou aquelas leis que ele impôs à sociedade naquela época. Mas não foi, não. A pena de talião, ele só colocou no código dele, mas ele não inventou a pena de talião. A pena de talião é aquela: olho por olho, dente por dente. Jesus também falou, por causa da espada, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é a pena de talião. Mas esse código aí, essa pena de talião, faz parte do código muito antigo da Babilônia. Foi o terceiro rei, um dos mais importantes, que criou, digamos, essa constituição aí, entre aspas, né? Esse código para ser seguido, um código de leis. Então a pena de talião, ela é 1770 e lá vai fumaça, antes de Jesus. Esse código já foi instituído por Hammurabi foi rei da Babilônia. O mais importante de todos, porque ele tinha que coordenar aquilo. Foi como Moisés também usou essa lei para poder controlar o povo, para ver se o povo, né, parava de fazer o que estava fazendo, porque não gostava da carinha do outro, mandava cortar lá a cabeça do sujeito, né? Então, para dar um freiozinho. Mas não foi Moisés que instituiu a pena de talião, ele só copiou,
né? Ele só copiou, mas ela já existia aí há muito tempo, né? Então, quando Jesus fala, tendes ouvido o que foi dito, porque foi dito por Moisés, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Aí Jesus fala, mas eu vos digo, porque Jesus trouxe a segunda revelação de Deus aos homens, tanto que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Engraçado que a gente, quando lê isso, amarás o teu próximo, por que ele botou o próximo? Então o que está longe não é para amar, não? Seria, a gente falaria assim, poxa, a gente adora achar que a gente faz melhor, né? Fazer melhor que Jesus, nem sei o que é isso, né? Mas por que ele colocou próximo e não o pronome todos? Podia colocar o pronome todos, né? Amarás a todos, né? Mas ele botou ao próximo. É uma alegoria. Porque amar quem está distante é muito fácil, mas amar quem está perto, amar quem está do teu lado ali, te aborrecendo, te azucrinando, fazendo o que você não gosta, né? Aí é mais difícil. Por isso que ele colocou amarás o teu próximo como a ti mesmo, no lugar de amar a todos, né? Amar a todos como a ti mesmo. Porque esse próximo aí é muito genérico também. Ele generaliza. Próximo, aquele que é igual a você, aquele que é seu companheiro, aquele que não está do seu lado, mas é um próximo, é um semelhante. Então aqui ele disse, mas eu vos digo. Agora olha o tempo verbal que Jesus usou para dizer o que não era mais para fazer. Amar e aborrecer o teu inimigo. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, então aquilo lá não é para fazer. Então, olha o tempo que ele trocou. Ele tirou do futuro e botou para o imperativo. Olha que interessante isso aqui, ó. Amai os vossos inimigos. Não é amarás. Igual que está lá em cima. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí é um futuro. Aqui, ele tirou esse tempo verbal, ele mudou daqui para imperativo. Que significa ordem. Não é apenas um pedido, não é apenas uma sugestão. O futuro dá essa ideia, amarás. Se quiser, você vai amar, né? É para amar, mas aqui não tem essa conotação, aqui é um imperativo afirmativo, olha aí. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, orai pelo que vos persegue e caluniam. Olha, tudo no imperativo. Então isso aqui não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem de Jesus. Aí a gente pensa, mas, poxa, olha que ordem que ele está me dando, né? Amar o meu inimigo. Né? Eu tenho que fazer isso. Tem porque um dos mandamentos que ele colocou lá, são 2, que ele resumiu os 10, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não disse ali amigo ou inimigo naquele mandamento. Ele não disse amigo, amarás o teu próximo amigo. Não, nem o inimigo. Então aqui ele já bota uma ordem. Então antes foi até uma sugestão, né? Já que ele nos deu o livre-arbítrio, ele dá a sugestão para que a gente ame o próximo como nós nos amamos. Começando por aí, também um outro raciocínio, olha só, ele não disse amarás a Deus sobre todas as coisas, disse amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele colocou esse complementozinho aí.
da forma que você se ama. Aí a gente começa a questionar: eu me amo? Será que realmente eu me amo? Porque se eu não me amar, eu não posso amar o outro. Se a forma de eu me amar é me criticando o tempo todo, é me lamentando o tempo todo, reclamando o tempo todo das coisas, é assim que eu vou amar? Então eu tenho que primeiro aprender a me amar para poder amar o próximo. Porque se é como eu me amo, então, se eu não estou me amando muito bem, eu não vou conseguir amar o próximo, de jeito nenhum. Então é interessante esses complementos, porque ele restringe, né? Ele limita a generalidade das situações. Então aqui a gente vê então que Jesus nos ordena, tá? É uma ordem. E para que isso? Para que ele está dando essa ordem? De amar o inimigo, fazer bem a ele e orar por ele. Aqui. Para serdes filhos de vosso Pai. O que ele quis dizer com isso? Amando ou não amando, eu sou filha de Deus. Eu sou criatura e ele é criador. Só que essa afirmativa aqui de Jesus, para serdes filhos de vosso Pai, não é de Deus, é para que a gente se sinta dessa maneira. Por quê? Porque nós temos a essência do bem e do mal, não. Nós temos a essência do bem porque Deus criou os espíritos simples e ignorantes à sua imagem e semelhança. E isso não é na parte física. Então, quando ele nos criou à sua imagem e semelhança, é nesse poder de amar, nesse poder de criar, incondicionalmente, ilimitadamente. Então, a gente sabe que tem essa semente do amor, a gente sabe que tem. A gente só pode não estar adubando, fertilizando, arando, né, aguando. A gente pode não estar fazendo isso, mas a gente sabe que essa semente está ali. Então, quando a gente faz algo que contraria a lei de Deus, a gente não se sente filho dele, a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de se chamar filho de Deus. A gente pensa assim: meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Não posso ser teu filho fazendo uma coisa dessa. Então, quando Jesus falou isso aqui, para serdes filhos de vosso Pai, para que a gente se sinta filhos do Pai. Porque nos momentos que a gente faz muita coisa errada, a gente não se sente assim, né? Do Pai que está nos céus, sempre no plural, reparem, sempre no plural, a palavra céu, quando ela aparece, ela está sempre no plural. O qual, olha só, faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Reparem que aqui ele usou um pronome possessivo. Jesus usou um pronome possessivo para sol, mas para chuva ele não botou. Tá vendo? Ele não disse o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e a sua chuva sobre justos e injustos. Olha como que isso está escrito. Olha aqui. O qual faz nascer o seu sol. Sol de quem? O sol de Deus. Sobre bons e maus e vir chuva. Vir chuva. Não está falando a minha chuva, né? A chuva. Sobre justos e injustos. Então, olha que interessante. Jesus falava por alegoria. Por quê? Por que ele não falava claramente as coisas? Por que ele complicava tanto? Porque cada um entende de um jeito, né? A alegoria, a metáfora, cada um vê de uma forma, mas esse era o objetivo de Jesus. Mesmo vendo de uma forma equivocada, conseguia ver alguma coisa. E se ele falasse num tom mais elevado, os simples
e ignorantes de determinados conhecimentos não entenderiam nada do que ele falou. E o objetivo era ser entendido. E na metáfora, na alegoria, na simbologia, ele conseguia que todo aquele que lesse entendesse. Ele conseguia que todos entendessem o que ele estava falando, né? Da maneira que ele falava com a alegoria. Claro que quanto mais a gente vai melhorando e adquirindo conhecimentos, mais a gente vai interpretando melhor. O que é sol? Quando a gente fala assim, você é o sol da minha vida, é uma metáfora. Por que a pessoa fala isso? O que a pessoa quer dizer quando está falando que o outro é o sol da vida dela? Ele é o quê? Ele é a luz, ele é o calor, ele é o brilho, ele é tudo de bom, né? Sem o sol não ia nem ter vida na Terra, porque a gente ia morrer congelado. Então, o sol, ele significa isso. É a simbologia da luz, do amor, do calor, né? De tudo que é bom, do brilho, né? Então, o qual faz nascer o seu sol, quer dizer, a sua luz, o seu brilho, o seu calor, sobre os bons e maus. Ele também nunca ele separou ninguém para não ser socorrido e não ser chamado de filho de Deus. Os maus, os bons, os justos, os injustos, todos são filhos de Deus. Aí tá lá, e vir chuva sobre justos e injustos. O que representa a chuva? A chuva é o contrário do sol, né? A chuva faz fechar o tempo, tira a beleza, o calor, o brilho, né? A luz, fica fechado, fica triste, tem gente que fica deprimida com a chuva, né? Mas essa chuva, simbolizando a tristeza, simbolizando às vezes a doença, simbolizando a angústia, simbolizando aquilo que o sol não simboliza, sobre justos e injustos. Quer dizer, tanto faz os justos quanto os injustos vão ter doenças, vão ter tristezas, vão ter dores, vão ter sofrimento, mas cada um do seu modo, cada um na intensidade que procurou, que buscou. Então, por isso que ele não colocou o seu sol e a sua chuva, porque essa chuva não é de Deus, o sol é. O brilho, a alegria, o bem, o amor mas a chuva, representando as coisas ruins, são criadas pelo próprio homem, então não é de Deus. Na simbologia, ninguém está falando que a chuva não é de Deus, a chuva caindo água do céu, isso é outra história. É apenas o simbolismo, a metáfora que ele está usando, que é o contrário do sol. Então essa parte aqui, ela contém muita coisa para ser observada, para a gente poder ver a importância que é amar o inimigo. É muito importante mesmo para a nossa alegria e felicidade. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? É a continuidade, né, disso. Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Um lugar onde tem um trono e Deus está lá sentado? Não, Jesus falou várias vezes: o reino do Pai está dentro de vós. Porque o reino de Deus é tudo de bom. É a alegria, é o amor, é a paz de consciência, é a certeza do dever cumprido. Isso nos coloca no reino do bem.
Então, aquele que realmente não fizer de acordo, ele vai estar sempre sendo infernizado, até porque o inimigo um dia foi amigo, né? Porque não existe inimigo sem ter passado pela amizade, né? Porque tira o i, né? In, no caso, que nega. Inimigo, né? Então, o inimigo é o contrário de amigo. Para que uma pessoa seja inimiga, ela tem antes que ter sido amiga. Senão não vai chegar ao patamar de ser inimigo, né? Porque ela pode ser mau caráter, inimigo. Inimigo é aquele que já foi amigo. Então já tem aí um problema sério. O amigo sabe de muita coisa da gente. Sabe das nossas fraquezas. E olha que inimigo morto entre aspas, que já não tem mais o corpo, que está na dimensão espiritual, livre, leve, solto, dentro da nossa casa, infernizando a nossa vida. Tá, e vai ficar. Por quê? Porque tem uma ligação de sintonia muito forte. Tem uma sintonia muito forte um com o outro. Antes eles eram amigos e passaram a ser inimigos. Então aquela sintonia já vem de longe. E é um problema seríssimo ter um inimigo. A gente tem que evitar o máximo possível ter inimigos. Porque a coisa fica feia para o nosso lado, principalmente quando eles morrem. Às vezes a pessoa pensa assim, morreu, acabou, né? Aí que começa. Porque você pode evitar o inimigo de entrar na sua casa quando ele está encarnado. Mas evitar que ele entre na sua casa se ele estiver desencarnado, só se você não sintonizar com ele. Aí que é a nossa dificuldade, né? Porque se a gente tem os problemas que a gente tem de inferioridade, é porque a gente sintoniza com o inferior. Senão também não seria dessa maneira, porque a alma, ela se liga por vibração, por padrão vibratório. Se ele for superior, uma alma de padrão vibratório inferior não vai te alcançar. Mas aquela que tem um padrão igual ao teu vai. E o inimigo tem. Quase sempre ele tem o nosso padrão vibratório. Senão nem seria inimigo nem amigo, né? 2. E se vos amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. O pior do homem, o homem mais vil da terra, ele ama alguém. Ele sabe amar. Ele tem a essência do amor. Foi dado por Deus, quando criou simples e ignorantes, sua imagem e semelhança. Então ele conhece isso. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Então, o que importa e o importante é mostrar o outro lado, é dar a outra face. Para ficar apanhando? Claro que não. Mostrar uma outra forma de agir, mostrar o outro lado da atitude que aquela pessoa está tendo. Porque aí a gente consegue neutralizar aquele mal, aquele sentimento ruim que aquela pessoa tem por nós. Porque isso freia a pessoa, porque ela não consegue entrar na sintonia. Ela não consegue. Então, ela não vai nos fazer mal. Por isso que a gente, quando fala assim, ninguém nos faz mal, realmente não é não. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode tomar a pior atitude contra nós. Ela só vai nos fazer alguma coisa se a gente der poder a ela. E o poder que a gente dá é entrando na sintonia dela. Aí ela consegue tudo e mais um pouco, né? Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei o bem. Emprestai sem nada esperar.
e tereis muito aviltada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Isso está tudo lá em Mateus, né? Nesse mesmo versículo aí. Lucas. Estou trocando todas as bolas hoje. Lucas. Mateus foi aquele que mais se aproximou também assim do pensamento do mestre. Inclusive, dizem que o Sermão da Montanha, ele não foi feito da maneira como é colocado, né, na Bíblia tradicional. Ele foi escrito por Mateus, por todas as lições, porque o Sermão da Montanha, ele resume todas as lições do mestre. Tanto que se tudo se perdesse, só ficasse o Sermão da Montanha, nós teríamos toda a fórmula da felicidade plena ali. Então, o Sermão da Montanha é a compilação de todas as lições e todos os ensinamentos de Jesus. Então, falam que Jesus não fez aquele sermão daquela maneira, longo daquele jeito, né, para aquele mundaréu de gente, como é assim que nos ensinam, né? Mas que o Lucas, que foi aquele que escreveu todas as lições do mestre, Mateus, ele foi próximo, bem próximo mesmo de como Jesus falava, né? Ele escrevia muito bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Aí a gente fala, mas meu Deus, como que eu vou amar inimigo? Ele quer minha desgraça, ele quer ver minha caveira, ele puxa meu tapete, como que eu vou conseguir amar uma criatura dessa? Se está difícil amar o amigo, imagina amar o inimigo. E é verdade, né? Verdade. Mas vamos ver, pela doutrina espírita, vocês vão ver que não é difícil. A gente consegue amar o inimigo. Até porque, gente, amar não é gostar. A gente vai ver isso aqui, olha lá. Amar os inimigos não é ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Começando bem, tá vendo? Já começou a melhorar a situação pro nosso lado. Já tá ficando mais fácil. A ternura pressupõe confiança. E não se pode ter confiança naquele que sabe que nos quer mal. A gente sabe que ele nos quer mal. Como que a gente vai ter confiança nessa pessoa? Tá vendo? Então, amar o inimigo, tá aqui, ó. Não é ter a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Resumindo, você não precisa gostar do seu inimigo. Não precisa gostar. Aliás, não tem que gostar. Porque não pode gostar. Como que você vai gostar de uma pessoa que você não tem confiança, que você não pode confiar, que não faz da maneira que você considera uma regra de lei divina? Como que você vai gostar dessa pessoa? Então, a doutrina espírita não está mandando você gostar do seu inimigo. Ela está mandando você amar. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa e a gente vai ver. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos da simpatia existentes entre aquelas que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Ora, claro, tá vendo como é que ficou mais fácil? Então, quando você vê
um amigo passar do outro lado ali da calçada, você está aqui, sua vontade é atravessar e abraçar. Porque você gosta dele. É seu amigo e você gosta, e mesmo que ele não seja seu amigo, às vezes ele não é aquele amigo de todo dia, mas você gosta. Quantas vezes já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu? Você está num aniversário, num grupinho, uma opção de pessoas conversando ali, todo mundo ali feliz, conversando, e uma pessoa que você nunca viu começa a conversar com você ali, e você começa a ter uma afinidade com aquela pessoa. Você passa o quê? Gostar dela. Você passa a gostar daquela pessoa, você nem tem amizade. Mas você passa a gostar, porque o gostar não é o amar. Amar é muito mais profundo. Quando você vê um inimigo passando ali, alguém que você não gosta, você não quer atravessar a rua, ainda mais que a doutrina espírita falou que você tem que amar o inimigo, não é você atravessar e ir lá e dar um abracinho nele, não. Você vai levar um saculejo ali também, né? Vai ter nas costas, dar um abracinho, não é isso. Não é isso. Então está bem claro da doutrina como que a gente deve amar o inimigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, aquela parte que a gente rejeita, que você não gosta, você não quer ver na frente, é isso aqui, ó. Esse sentimento resulta de uma lei física, assimilação e repulsão dos fluidos. Se você não gosta da pessoa, aquela pessoa não tem nada a ver com você e ainda por cima te maltrata, é claro que os fluidos vão se repelir. Então não adianta essa de abracinho, isso é hipocrisia, isso é falsidade. Aí é pior ainda, né? Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Olha a coerência da doutrina espírita, olha que coerência. Aí começa a gente a ficar mais aliviado de que realmente dá para amar o inimigo. Não é darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Claro que não. Você não vai dar o mesmo lugar no seu coração e no seu pensamento para o inimigo, aquele que você dá para o amigo. Então, olha que lucidez isso aí. Porque se Jesus estivesse exigindo que a gente colocasse o inimigo no mesmo patamar do amigo no coração, vamos combinar que eu aí, nas minhas preces, eu ia pedir um esclarecimento. Né? Porque isso não é possível, a gente não consegue isso. Não consegue. E se fizer, é uma falsidade. Porque o seu coração não dá para isso, o seu sentimento também não. Então vamos lá, olha só. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Quando a gente abraça um amigo ou vê, não precisa nem abraçar, viu o amigo, a gente já está com aquela alegria no coração. Quando viu o inimigo, começa aquela mancha no olho, né? Quer dizer, são diferentes os sentimentos, né? Amar o inimigo é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Aí entra naquela questão do resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aqui vai entrar aquela atitude cristã de não querer mal para o outro. Olha, por mais que a gente não goste de alguém, ou que seja um inimigo nosso, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já entendeu da doutrina espírita, e quem está na outra religião também aprendeu isso, né? Que a gente não deve querer mal para ninguém. Tem gente que fala assim, é melhor você não querer mal mesmo não. Sabe por quê? O mal vai e volta. Tudo bem, ele vai e volta. Mas mesmo que ele não volte, você já está envenenado. Porque você sentiu essa raiva, você sentiu esse ódio. Nesse momento, você está bebendo desse veneno também. Você também está se matando.
Não é só o outro que você quer, porque quando você sente isso, você já desorganizou os fluidos do perispírito. Eles estão desordenados, prontinhos para somatizar a doença no corpo físico. Olha o que disse aqui o Dr. Paulo Porto. Na hora que eu estava terminando de editar isso aí, entrou um vídeo dele para mim. Olha só, eu só vou ler o que ele falou, porque o vídeo não vou botar aqui. Dr. Paulo Porto é um neurocirurgião paulista que é assim, de ponta, né? Ele é maravilhoso, aconselho que vocês sigam ele aí, porque ele só tem assim, conselho bom pra gente. Ele coloca assim: estudos mostram que o cérebro não diferencia a dor física da dor emocional. E ódio pelo inimigo, por que você sente? Porque você está magoado, você está ofendido, você está com um buraco no coração. Você está carregando uma dor que ele te causou, por isso você tem ódio dele. Então é o que ele diz, ó: estudos mostram que o cérebro não diferencia a dor física da dor emocional. A mágoa pode inflamar seu cérebro e te aproximar de doenças crônicas e autoimunes. Olha aí. Então, quando a gente deseja o mal para o outro, não precisa nem que o outro mande de volta tudo de ruim que você mandou para ele, não. Porque você já está contaminado, você já está desorganizado só por sentir aquilo. Então você já está mal, só por desejar o mal para o outro. Então não vale a pena desejar mal para o outro, porque você está desejando mal para você mesmo, né? Perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente. Olha só, não foi perdoá-los apenas, não. Tem coisa atrás, ó. Perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Olha só. Ah, mas aí já começou a complicar. Perdoar já não dá. Eu posso não querer mal para ele, eu posso não desejar nada de mal, não querer nem me vingar, mas perdoar? É, amigo, perdoar. Perdoar, porque se você não perdoar, você está dando poder àquele que você considera seu inimigo de continuar te ofendendo, te magoando. Porque você não consegue tirar de você isso. E o perdão é tirar isso aí de você. Deixa que ele resolve lá com o problema que ele fez. A consciência dele vai cobrar dele depois. Mas pelo menos você vai tirar de você a possibilidade de você somatizar doenças. Porque mágoa, segundo o Dr. Paulo Porto, está provado cientificamente que ela gera doença no corpo físico. Então, perdoar, você não está perdoando o seu inimigo, não. Você está perdoando é você mesmo. Você está te perdoando, você está tirando de você essa mágoa, Tem até uma historinha de uma professora que era classe primária, né? Criança briga muito e eu odeio você, xinga a mãe, não sei o quê. Então ela falou assim, ó, amanhã todo mundo vai trazer uma sacola com batatas dentro. Uma sacola com batatas, todo mundo. Só vai entrar na sala de aula quem trouxer uma sacola com batatas. Todo mundo foi lá levando a sacola com batatas. Ela falou assim, agora, para todo lugar que vocês forem, vocês vão carregar essa sacola de batatas. Para todo lugar que vocês forem. Vocês forem na casa de um coleguinha, carrega a sacola de batata. É um trabalho. Vai ganhar nota quem fizer isso bem bonitinho. Se for brincar na rua, vai levar a sacola de batata junto. Vai visitar o parente, vai levar a sacola de batata. Vem para a escola, vai trazer a sacola de batata todo dia. Passado um tempinho, ninguém aguentava o odor fétido da sala de aula com aquelas batatas podres. Porque a batata começou a apodrecer.
Ficou um cheiro horroroso. E os alunos falaram, professora, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse cheiro, esse nojo dessa batata podre. Ela falou, pois é. Quando você se sente magoado pelo seu amiguinho, é uma batata podre que está aí dentro de você. Você não está vendo que ela está cheirando mal, mas o seu corpo está sentindo que ela está apodrecendo e vai te adoecer. Então a gente não pode carregar a mágoa de ninguém, porque é igual carregar a batata podre. Então é uma alegoria que é bem verdadeira, essa questão de carregar a batata podre. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque isso vai aumentar o ódio do outro. E se a gente está opondo obstáculo, você está impedindo essa mágoa de se desfazer também no outro. Porque quando você perdoa o seu inimigo, ele não precisa nem saber que você está perdoando, você não precisa ir lá para falar para ele, pedir perdão a ele, ou nada disso. Você vai tirar de você. Você está perdoando a você mesmo, tirando essa pedra, essa batata podre aí de cima, né? Que está te fazendo muito mal. E opor-se a uma reconciliação é adubar e fertilizar a situação que causou a inimizade. Vai persistir muito essa questão. Mas o fato de você não se opor à reconciliação não quer dizer que você tenha que ficar conversando, sendo amigo. Você não tem que gostar dele. Você só tem que falar, tá perdoado, amigo, tá bom, vamos esquecer disso aí. Não precisa andar com ele, não precisa passear com ele, não precisa ir ao cinema com ele. Você não precisa convidar ele para as suas festas, só aceita a reconciliação, cumprimenta, dê bom dia, boa tarde, tá? Só não é aquela questão, não vai ter por ele o mesmo que você tem por um amigo. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se com o lugar de aborrecer-se com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-lo. É pagar-lhes o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Isso aqui é o segundo mandamento. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro é o próximo como a si mesmo. Você não precisa gostar da pessoa para você não querer a desgraça dela. Não querer que ela seja alvo de ódio teu. Então não tenha isso. Não goste dela. Mas também não precisa odiar a ponto, né, de carregar aí uma mágoa pro resto da sua vida. Amar o inimigo não é gostar do inimigo. Não é isso. A gente já está vendo aí por todos os itens que não é gostar. Gostar e amar não são a mesma coisa. Isso aqui está no dicionário, tá? Se vocês forem procurar, vocês vão achar isso. Gostar e amar não são a mesma coisa. O gosto está relacionado à afinidade e prazer. Quando você gosta de uma pessoa, você tem afinidade com ela, você tem prazer de estar perto dela, ela te faz bem estar perto dela, mesmo que não seja nem seu amigo, mas você dá prazer ficar perto da pessoa. A pessoa tem afinidade com você. O amor implica um compromisso mais profundo, entrega, cuidado e aceitação do outro de forma integral. Você aceita o que o outro faz, mas não concorda. Você não é amigo dele, você não gosta dele, mas você aceita o que ele faz, porque isso é um problema dele. Você não é obrigado a ficar na linha de tiro dele. Você não é obrigado a abraçá-lo. Porque gostar está relacionado a essa questão da afinidade e do prazer de estar perto. Então não é a mesma coisa. Agora, o amar é aquela questão moral, é ser cristão, é sentir aquele amor que Jesus nos ensina
que na medida das nossas possibilidades nós temos que ter, significa respeito. Respeita o outro. Você não gosta dele, mas você não precisa respeitar. Então é nesse sentido. Aí fica muito mais fácil a gente amar o nosso inimigo dessa maneira. Gostar é mais sobre afinidades comuns e o presente. O de hoje, né? Encontrei com a pessoa, conversei com ela, poxa, eu gostei daquela conversa, eu gostei daquela pessoa. É uma coisa presente, é uma coisa superficial, né? Apreciação pela companhia e qualidade da pessoa pode estar ligado a hobbies em comum, bom humor ou momentos agradáveis. Pode ser mais superficial e se limitar às qualidades apenas. Não é nem ser amigo, tá vendo? É sempre por gostar. E isso você não sente pelo amigo, pelo inimigo, e ninguém quer que sinta. Não é isso que Jesus está pedindo. Amar é um sentimento mais profundo, duradouro e envolve ações. Porque mesmo que você considere ele seu inimigo, se ele cair na rua, na sua frente, é cristão que você vá lá e ajude. Que você olhe, porque você faz isso por qualquer pessoa. Nessa hora, esquece que é inimigo. Vai lá, faz alguma coisa, ajuda. Né? Porque é cristão. Esse amor aí é o amor de cristão. Não é aquele amor que a gente sente pelo amigo, para a pessoa realmente que você admira. Inclui a aceitação dos defeitos e imperfeições do outro, não apenas das qualidades. É entender que todos têm qualidades. Não tem ninguém que seja perfeito nesse mundo. Ele tem os defeitos dele e um desses defeitos causou a inimizade. Só que ele tem qualidades também. E se perguntar ao amigo dele se gosta dele, ele vai falar que gosta, que é amigo. Então ele tem qualidades. Aí você se coloca naquela posição de que você também não é perfeito. E você também erra. Você também faz o que muita gente não gosta. Você não agrada a todos. Tanto que no Pai Nosso, o que a gente pede lá no Pai Nosso? Penúltimo parágrafo do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Jesus não está pedindo para que as tentações não cheguem até a pessoa. Jesus está pedindo para quando elas chegarem, esse em aí é valor temporal. Em tentação é um valor temporal. Então, quando a gente estiver diante da tentação, diante do enfrentamento com alguém, da ofensa de alguém, não nos deixar cair diante daquilo ali. É isso que a gente está pedindo no Pai Nosso. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, mas eu não perdoo, não. Então, você também não vai ser perdoado, porque o que você está pedindo aí, para que Deus te perdoe da forma que você perdoa seu inimigo. Se você não perdoa, então você também não vai ser perdoado, porque não tem nem forma que você perdoa. Você está pedindo isso para perdoar da maneira que você perdoa. Então é o que você está pedindo que você vai ter. Né? O Pai Nosso, se a gente for pensar bem, a gente não sabe nem nada que está falando dele, tá? A gente nem lê direito. Manifesta-se em um desejo de ver o outro bem e feliz e de contribuir para o seu crescimento. Tudo que você puder fazer pelo seu inimigo, faça. Porque inimigo é um problema seríssimo na vida da gente. Ele é inimigo hoje, ele vai desencarnar como inimigo. Você pode encarnar e ele ficar lá, ele destruir, ou pelo menos se você estiver na sintonia dele, ele vai te criar muitos problemas na reencarnação, ou vir na sua família, como filho, como mãe, como pai. É assim, a lei de causa e efeito. Né? Então, a gente precisa não opor obstáculo à reconciliação. Está lá, ó, reconciliar-os com seus adversários enquanto estás a caminho. Porque depois a coisa cresce. É igual jogar sujeira para debaixo do tapete. Parece que está limpo, mas levanta o tapete para ver. Então, são aqueles obsessores que a gente vê que hoje estão aí na nossa vida, são inimigos nossos do passado. Às vezes até dessa vida mesmo, né? Então envolve sacrifício, perdão e a necessidade de fazer o relacionamento dar certo. Envolve sacrifício, sim.
Porque você não é obrigado a dar abracinho, mas é obrigado a respeitar. Porque é uma atitude cristã. Então fica mais fácil. Não é tão simples, mas fica bem mais fácil do que exigir que você coloque o seu inimigo no patamar do seu amigo. Aqui nós temos uma passagem de Mateus, que você já conhece, que é aquela da face, né? Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vá com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que ele te emprestes. Isso aqui é para você não fazer por interesse as coisas. E quando alguém fizer esse andar mais 1000, esse dar a outra face, dar a túnica também, não é no sentido literal dessa palavra, é mostrar outra atitude, é não pagar o mal com o mal. Simples assim. Não faça um mal para pagar o mal que ele já está te fazendo. Porque você não vai ser melhor que ele, né? Tudo tem uma finalidade. Tudo acontece para que possamos receber as lições de que precisamos. É necessário compreender que existe um poder maior no mundo, confiar em que todas as coisas avançam em direção ao bem, mesmo quando não reconhecemos nem compreendemos o que está acontecendo. Isso é fé. Quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo que acaba com a amizade, isso é um teste para a gente também. A gente está sendo testado com isso. E não é por acaso que está acontecendo, não. Aquela lição ali, às vezes, a gente precisa aprender. Então, aquela pessoa, ela está sendo instrumento, infelizmente, do mal, né? Para que você aprenda lições. Então, mesmo assim, né, você ainda deve agradecer aquele momento ali que foi uma lição para você. Se você se magoou e se ofendeu, é porque você ainda tem essa lição para aprender. Senão você não se magoaria. Uma vez perguntaram a Gandhi se ele perdoava, ele falou que ele não. Ele falou, aí a pessoa falou, mas como o senhor não perdoa? Ele falou, não perdoo não. Mas como assim? Eu não perdoo porque eu não me ofendo. Eu não tenho que perdoar ninguém me ofende para eu ter que perdoar. Estão vendo? Então é essa a questão. Nós temos que aprender com as coisas ruins que acontecem com a gente, porque aí sim. Então ter ódio daquele que está sendo instrumento para que a gente se corrija também não é uma boa ideia. Você não controla o que o mundo joga em você. Não controla as ações dos outros, os imprevistos, as crises. Mas você controla, sim, o que você devolve para o mundo. Suas reações, seus pensamentos, suas emoções. Você pode sentir raiva, ódio, vontade de matar, só não pode matar. E a raiva e o ódio não pode jogar também em cima, faz terra. Digere e faz terra. Somos espíritos inferiores, somos capazes de sentir tudo isso. O que a gente não pode fazer é jogar isso em cima da pessoa, que vai criar um problema sério. Epicteto, grande estoico, né? Disse, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Então não é o que o outro está fazendo que está sendo mal para a gente, não. É aquilo que a gente está julgando ser ruim para nós. E por que a gente está achando que é ruim? Porque a gente não aprendeu essa lição ainda. Porque se a gente tivesse aprendido, aquilo não ia nos tocar, não ia nem nos esbarrar. A verdadeira liberdade não está em nunca sentir raiva, mas em não ser dominado por ela. Ela mora exatamente nesse espaço entre o impulso de fazer algo impensado e a sua resposta consciente. Naquele momentozinho ali que a gente reage, por isso que não pode reagir. Tem que respirar,
Levar fluido cósmico para o cérebro. Quando a gente respira, a gente leva fluido cósmico para o cérebro, oxigena todo o sangue, aí a gente acalma, pressão baixa, a gente pode agir e não reagir. Se não, é nesse intervalinho aí que a gente faz a bobagem que não tem que fazer. Aí, novamente, Epicteto está aqui. Se alguém tenta te ferir, é o seu próprio julgamento que cria a ferida. Você não é obrigado a aceitar o veneno que te oferecem. Lembra que a gente falou desde o início? Quando você deseja o mal, você está bebendo do mesmo veneno que você está querendo que o outro beba. Aqui é de Marco Aurélio, que é outro estoico, que ele nos ensina a gente não duelar, né? Isso aqui foi até uma página da minha palestra de texto sobre duelo. Não se envolva em disputas inúteis, sua paz vale ouro. Marco Aurélio, o imperador e filósofo, aconselhava: evite disputas fúteis. Tem até uma frasezinha: melhor ser feliz do que ter razão, né? Elas desviam sua alma do caminho certo, né? Do caminho. Gera desgaste emocional, mental, de tempo e muitas vezes de relacionamentos. A vitória em uma disputa inútil é uma ilusão, uma conquista vazia. Escolher o silêncio em vez do conflito inútil é um sinal claro de sabedoria, maturidade e autodomínio. O silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar numa situação em que a gente não gosta. Não vai criar inimizade, não vai criar um problema para você, para agora e para as encarnações futuras. Então, silencia, que é a melhor coisa, é a melhor opção. Aqui, novamente, Mateus falando, ó, reconciliai-vos o mais depressa possível, ó, o mais depressa possível. Por quê? Porque a sujeira aumenta. Você vai jogando para debaixo do tapete, ela vai crescendo, né? Então o mal cresce, ele fica, é igual uma bola de neve. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Esse centil é o quê? Enquanto você não se livrar daquela raiva, daquele ódio que você está jogando em cima de alguém. Enquanto você não vai ter paz, né? Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aquelas contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, isso não funciona. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Então a gente arranja encrenca para as próximas encarnações. E isso é muito mal, é muito ruim. Porque uma encarnação que você tem, a bênção de reencarnar para você evoluir. Aí você tem muitos que já no ato da encarnação, o obsessor vem junto, aquele espírito vingativo vem junto. Ele vem porque ele está sintonizado, ele está numa simbiose com aquela alma. E ele vai carregar aquilo a encarnação toda. Por que foi permitido? Não, Deus não permitiu, Deus não impediu, porque a sintonia é entre um e outro. Você só consegue, uma pessoa que tem poder sobre você, ela tem porque você deu. Para ela
parar de ter, você que tem que tirar o poder dela. E para tirar o poder dela é dar a outra face. Senão você não vai conseguir isso. Quando perdoamos, recuperamos o poder de viver e florescer, superando o incidente que nos ofendeu. Viver com a ferida faz de nós vítimas perpétuas. No perdão, libertamos-nos da mágoa. Então, o perdão é para nós, não é para o outro não, é para nós. Para a gente encerrar, refletir bem isso aqui, ó. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Quando eu li isso pela primeira vez, eu não entendi. Eu falei, isso aí não tá bom, não. Não é possível, perdoar o inimigo é pedir perdão para mim. Eu não fiz nada, eu tô querendo que ele me peça perdão. Então você tá pedindo perdão a você. Quando você perdoa o inimigo, você se liberta daquilo ali. Então você pede perdão a si mesma por ter guardado tanto tempo aquela batata podre no peito, por ter carregado por tanto tempo aquela ferida sangrando, sem necessidade nenhuma. Põe na cabeça que aquele que te ofendeu, ele tem defeitos e qualidades igualzinho a você. Da mesma maneira que ele te ofendeu, tornando-se seu inimigo, você também faz com outra pessoa. Ofende e se torna inimigo de alguém. Então estamos todos no mesmo barco. Somos todos espíritos inferiores encarnados num planeta de provação e expiação. Então perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então a gente não pode fazer igual, né? Nós temos que pensar sobre isso. Não vale a pena desejar mal para o inimigo, porque você bebe do mesmo veneno. Então aí, com tudo isso que a gente aprendeu aqui, não fica difícil amar o inimigo. É alto negócio para a gente amar o inimigo, nem que seja para se livrar da obsessão que ele vai te causar nas próximas encarnações. Muita paz para todos.